boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los grandemente, que Deus nos dê a clareza na noite de hoje, né, para que a gente possa entender o que Deus está falando aqui na palavra, no livro de Samuel, aquilo que nós possamos, que serve de espelho para a gente praticar a coisa certa, não errarmos, tá certo? Procurarmos sempre acertar. Tá? Então você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, né? E muito obrigada por você estar aí, querida, que Deus te abençoe. Aperta aí na palavrinha inscrever e também no sininho, na palavrinha todas, já estará escrita, tá bom? Você também, o rapazão que está aí, seja muito bem-vindo. Faça como a Neia, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda estará escrito e escrita para todas as vezes que eu chegar aqui, o YouTube vai informar que eu estou trazendo uma palavra edificadora, tá bom? Nada que desabone a conduta de ninguém. E também vocês que já estão aí, já são guerreiros comigo, né? Já me acompanham há algum tempo, muito obrigada, que Deus possa nos dar clareza, nos abençoar a cada dia, a cada noite que eu chegar aqui, para que a gente possa permanecer firme na fé e aprendendo cada vez mais, tá certo? Então vamos dar continuidade. Nós paramos ontem no capítulo 16 e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, 18 e assim sucessivamente, tá certo? Então o que aconteceu? O gigante Golias insulta os israelitas, né? Mas aí eu vou contar de como Samuel mata o rei de Agag, né? Então Samuel mata o rei de Agag, que era o rei dos Malaquitas. E aí o tempo passou, mas os filisteus não desistiram de lutar contra Israel. Eles não desistiram, continuaram assistindo. Então Saul e seus homens se ajuntaram, né? E foi dada a ordem para a batalha contra os filisteus. Aí saiu, foi quando saiu do arraial um homem guerreiro, né? Que era o Golias, chamado Golias de Gate, né? Um gigante que tinha uma altura assim de uns 6 metros de altura, mais ou menos 6 metros de altura. E ele estava todo equipado, né? Na cabeça ele trazia um capacete de bronze, né? E a sua vestimenta era toda de couraça, né? De escamas, e pesava pelo menos uns 5.000 ciclos, né? 5.000 ciclos de bronze na época significava unidades em peso. Você entende? Significava unidades em peso. Então Davi não era um rapaz de ficar parado. Davi, vendo que aquele gigante, né, que aquele gigante estava afrontando os soldados de Israel, olha como Davi disse assim, ó: que é, pois, esse circunciso filisteu para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Então o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse para o irmão dele mais velho, disse assim: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Por que ele não teria razão de seguir lá, né? Tentar defender também o exército, né, do Deus grande de Israel? Então Davi desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a forme aquela palavra. Não, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Então o que aconteceu? Saul, ele era um homem que ele ficou ouvindo aquelas palavras, né, de Davi, e Davi, ele ouvindo as palavras de Davi, ele havia anunciado a Saul que mandou tomá-lo, mandou matar
a Davi, mandou chamar, né, matar não, mandou chamar a Davi. E Davi então disse a Saul assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi se mostrou forte, corajoso, enquanto Saul achava que ele era um menino que não podia lutar naquela guerra. Então Saul começou a ver a popularidade de Davi. Então, olha só. Então, Davi não era um rapaz de ficar parado, ele era um rapaz ágil e tinha disposição para tudo, né? Então, ele não aceitou ver os soldados israelitas serem insultados pelo Golias, pelo aquele gigante, né? Pelo aquele gigante. Então, Davi, ele não temia. Davi possuía uma fé inacreditável. Ele possuía uma fé sobrenatural. E é assim que ele se viu, né, à frente de Saul. Ele falou para Saul não temer, né, que ele iria lutar contra ele. E Saul falou que ele era um menino para poder lutar. Mas Davi, ele tinha certeza de que o poder de Deus sobrenatural estava com ele, né? Então, em qualquer dificuldade, quando nós temos dificuldades, nós não podemos olhar para o problema, né? Para o tamanho do problema. Nós devemos seguir, superar aquele problema. Nós devemos procurar crer que existe um Deus que está com a gente, que Ele é capaz de agir, de tornar o impossível para a gente. Então, por exemplo, se você estiver, vamos supor, estiver doente com alguma doença incurável, se você estiver com uma dívida que sem condições de pagar, ou se você estiver com um problema familiar, seja o que for, Deus, Ele nos deu fé, pequena ou grande, Ele nos deu fé para que nós possamos alcançar o impossível, você entende? Então, veja o que Davi fez. Davi, ele venceu aquele Golias porque ele era um homem de fé, um homem poderoso. Então, com isso, ele encorajou todo aquele povo, né, de Israel a solucionar todos os problemas que eles tinham. Você entende? Então, nós sempre enfrentamos problemas, nós sempre enfrentamos gigantes, né? Nós sempre enfrentamos um Golias. Porém, nós devemos lembrar que com Deus e com a nossa fé, esse problema cai por terra, você entende? Todo o problema cai por terra. Porque não é absolutamente nada um problema diante de Deus. A gente, desculpa, mas eu tô com o nariz com coriza, você acredita? Eu acho que o meu é alérgico a alguma coisa que ainda não descobri o que é, mas eu vou descobrir. Então, todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade que nós tenhamos, nós temos que crer, acreditar que Deus pode agir. Ele pode fazer o impossível para a gente se tornar possível, porque para Deus tudo é possível. Para nós pode até parecer difícil, né? Qualquer problema pode parecer difícil, mas quando nós estamos com Deus, temos certeza que Deus é com a gente, tudo se soluciona. Então, o que aconteceu? Jonas, que também era um homem de fé, né? Jonas era um homem de fé, então Jonas fez amizade com Davi. E aí Saul começou a ver a popularidade de Davi e começou a ficar com ciúmes de Davi. Então ele ficou perseguindo Davi de todas as formas, fez de tudo para querer matar Davi, mas Davi sempre escapava, porque Deus sempre dava o escape a Davi. Então, quando nós permanecemos firmes na fé,
Deus nos dá o escape de tudo e qualquer coisa que venha acontecer. Então, o que eu quero dizer? Que quando nós somos humildes, quando nós fazemos as coisas certas, Deus nos honra. Assim como ele honrou Davi naquela época, né, no tempo deles lá, ele nos honra também. Então Davi sempre escapava das armadilhas de Saul, porque ele não era um homem de mau coração, ele sempre tinha certeza de que Deus era com ele, você entende? Então, você tem que permanecer firme, saber que Deus é contigo, porque não, assim, Saul, ele ficava com ciúme da popularidade de Davi, e o ciúme não é uma coisa boa, você entende? O ciúme é uma coisa que causa, que apresenta, o ciúme apresenta insegurança, ele mostra que a pessoa é insegura, que a pessoa é desconfiada. Então Saul tinha desconfiança, tinha ciúmes de Davi, porque ele via a popularidade de Davi, ele ficava enciumado. Então o ciúme, ele causa descontentamento, você entende? O ciúme não é coisa de Deus, o ciúme causa o descontentamento. Então, a palavra de hoje é: não tenha ciúmes, porque o descontentamento não é de Deus, tá certo? Não tenha ciúmes, porque o descontentamento não é de Deus. O Saul era uma pessoa descontente, ele tinha ciúmes, ele tinha desconfiança, ele não era uma pessoa que trazia no coração a segurança de Deus. Porque quando se tem segurança de Deus, você olha, você tem segurança em tudo. Não tem ciúme de bobagens, para criar problemas, você entende? Às vezes um casal vê uma pessoa, é um casal, aí chega uma pessoa para conversar com a esposa ou com o marido, por amizade, às vezes não tem nem maldade, e aquela pessoa fica com ciúme, fica descontente com aquilo e ali começa a causar problemas e problemas, você entende? Então, a palavra de hoje é: não tenha ciúmes, o descontentamento não é de Deus, tá certo? Olha, amanhã eu dou continuidade a outro assunto, nós vamos falar sobre a amizade de Jonas com Davi, tá certo? E também e aí a gente vai prosseguindo em outros assuntos, encontro de Davi a gente vai falando como é que foi o encontro de Davi com Jonas, como é que Jonas fez uma aliança com Davi, e também vamos falar dos sacerdotes, Aimeleque, né? O sacerdote Aimeleque. Então, quando veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Então Aimeleque teve medo. Mas aí a história eu vou continuar contando somente amanhã, tá certo? Então, olha, boa noite para vocês. Fiquem bem, façam oração, não esqueça de orar a Deus, tá bom? O Pai Nosso, que é a oração que Deus nos ensinou, e o Salmo 91, tá bom? Peço a todos, oremos um pelos outros, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. E até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!